Oi, gente! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou indicar pra vocês alguns livros pra quem tem medo de livros de terror. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, já aproveita e se inscreve e também ativa o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também aproveita e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre online por lá, postando reels, resenhas em foto, tô online nos stories, então tem mais conteúdo por lá. Último recadinho, todos os livros citados nesse vídeo vão estar linkados aqui na descrição com o link de afiliado da Amazon, então comprando por esse link vocês me ajudam muito aqui com o canal. Vamos lá então, gente, eu selecionei alguns dos livros que eu já li, que eu acho que tem esses elementos de terror, talvez eles não sejam super assustadores, mas tem os elementos de terror e que eu acho que são uma boa porta de entrada ou até histórias tranquilas para quem quer ler um terror, assim, quer entrar no clima em outubro, mas não tem tanta coragem. Vou começar por um recente, gente, pra animar, né? Recente, entre aspas, faz um tempo que saiu, mas é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix. Esse autor, no geral, ele escreve coisas voltadas para terror, com elementos de terror, de uma forma mais leve e engraçada. Essa história aqui, então, ela vai pegar elementos de filmes de terror dos anos 80, slasher, sabe? Fred, Jason, esse tipo de filme, e vai colocar aqui dentro desse livro falando sobre essa garota, que é a Gretchen, e a melhor amiga dela, Abby. Elas têm um outro grupo de amigas e tal, e um dia elas estão naquelas férias, festas, se divertindo em uma casa com piscina, tem um lago, elas estão bebendo, elas estão se divertindo, e a Gretchen decide que ela vai dar um pulo no lago, e ela sai correndo pra pular nesse lago, e as meninas estão atrás falando, calma, tá raso, não faça isso, mas ela pula e some. Elas só acham ela no dia seguinte, e ela tá agindo de uma forma muito estranha. Então, começa por aí a história. Ela é muito divertida, ela tem esses elementos, mas tirando um sarro muito grande. O final é um pouco, assim, viajado, mas também tem umas cenas muito nojentas de causar um asco, assim, uma sensação bem esquisita. No geral, a diagramação do livro também tá muito boa. É da Intrínseca, tem umas partes, cada capítulo é uma música também, então isso é muito bom. Tipo aqui, ó. E eu também gosto muito de uma parte aqui que ela tá fazendo um teste de uma revista pra saber se a amiga dela tá possuída. Isso é muito, muito engraçado, é muito bom esse livro. A capa dele também, eu não sabia se eu tinha gostado muito ou não, mas ela é bem isso, né? Anos 80, gente. Então, recomendo. Se eu não me engano, vai sair na Netflix o filme, mas pelo trailer, gente, eu tô achando que o filme vai puxar muito pro terror mesmo. Então, se você assistir o filme, de repente viu o trailer, não leve por aquele lado. Esse livro ele é bem mais puxado num tom engraçado, com elementos de terror, do que num terror assustador mesmo. Outra indicação é Coraline, do Neil Gaiman. Eu li esse livro recentemente, eu não conhecia a história, conhecia assim de ouvir falar, mas eu não sabia dela assim até o final. E é uma história muito gostosa também, ela tem seus elementos de terror. Essa edição, inclusive, ela é ilustrada e é bizarra. Então, assim, é assustador, né, gente? Olha isso. Mas é uma história puxada mais pro infantil e com uma coisa mais lúdica. Então, tem esses elementos, você tem assim, um pânico, mas é gostoso e é tranquilo de ler. E eu recomendo a história de uma garota, então, que ela se muda pra uma casa pequenininha ali com os pais dela. E atrás de uma porta tem uma parede. Não tem nada atrás daquela porta, ela acha super bizarro. Mas aí uma noite, e ela tá sempre trancada também, né? Uma noite ela ouve um barulho ali atrás daquela porta, um vento, e ela consegue abrir. Quando ela atravessa, ela passa pra uma casa idêntica dela, com os pais dela também, todo mundo igual, mas todos têm olhos de botão. Logo no começo, então, ela percebe que esses pais eles estão fazendo tudo pra agradar ela, mas eles querem costurar botões nela também, né? Então, muito bizarro, mas muito divertido de ler também. E não vai dar medo. O próximo eu ouvi em audiobook, então vou deixar a capinha por aqui, que é Jake Livingston Vê Gente Morta. Esse também ele tem um clima bem pesado. Eu acho que esse é... E o próximo, talvez, que eu vou falar, ele tem os elementos mais de terror, a gente tá migrando aí, né? Porque vai falar de um garoto, então, é um menino preto, é um menino gay, e ele ainda por cima vê gente morta, ele consegue ver ghouls, que eu não sei como é traduzido isso, né? Mas enfim. E ele descreve como essas pessoas mortas, elas estão revivendo o momento da morte delas repetidamente. Então isso confunde muito a mente dele também do que tá acontecendo de verdade ou não.
Mas a história dele parte de um ponto onde ele vê um dos fantasmas tomando forma e conseguindo assassinar outras pessoas. E esse fantasma demonstra um grande interesse nele. Então a gente está ali dividindo o ponto de vista entre o Jake e o Sawyer, que foi um menino que cometeu um atentado na escola dele, né? Então ele matou diversas pessoas na escola dele com uma arma. E agora o fantasma dele tá voltando aí, tomando um interesse muito grande pelo Jake, pela escola dele e tentando matar o restante dessas pessoas da escola dele que ele não conseguiu da primeira vez. Mas é bem pesado, gente. Então tem esses elementos assim que são muito pesados, são assim assustadores nesse sentido, porque quando a gente tá vendo do ponto de vista do Sawyer, a gente tá vendo um garoto deprimido, um garoto sofrendo bullying, um garoto tentando se descobrir e sofrendo por isso, né? Então a gente acaba sendo colocado de encontro com o ponto de vista de uma pessoa que cometeu um massacre, e é muito difícil. Ao mesmo tempo que a gente vê do ponto de vista do Jake, ele sendo colocado como um vilão, né? Ele só tá fazendo coisa errada. Mas do ponto de vista do Sawyer, ele também é uma vítima. Então é um livro bem mais pesado, mas é uma história muito boa e que não vai te dar medo, mas vai ali entrar bem no clima de livros de Halloween. Lembrando que tem esses gatilhos, né? Abuso sexual, assassinato, então fiquem de olho. Outro livro que também traz esses elementos de terror, mas que não causa medo, é Serpentário, do Felipe Castilho. É um livro nacional e que vai falar então de um grupo de amigos que eles sempre passam ali as férias de verão juntos nessa cidade, nessa ilha. E em uma dessas viagens eles vão para uma ilha que é a Ilha das Serpentes, alguma coisa do tipo. Como um desafio, eles estão ali todos se desafiando, só que coisas acontecem nessa ilha e eles acabam tendo que sacrificar um desses amigos. Isso gera um bloqueio mental em todos eles não conseguem se lembrar com muita certeza do que aconteceu, mas anos depois todos eles recebem uma carta dessa pessoa que eles deixaram na ilha, que eles sacrificaram na ilha, e ela está muito bem de vida, ela tá rica, ela tá bem, e manda essa carta para eles, pedindo para eles se encontrarem de novo nessa ilha, e todos eles ficam muito assustados, porque como assim, né, essa pessoa morreu, vamos ver o que está acontecendo, e também todas as pessoas que estavam envolvidas nessa ida à ilha e no sacrifício dessa pessoa tiveram vidas muito péssimas depois desse acontecimento, sabe? Sofreram acidentes, adquiriram problemas como depressão, enfim, todas elas estão bem mal, e ele tá muito bem. Então é uma história muito bizarra, ela tem bastante elemento sobrenatural, principalmente quando eles estão realmente na ilha, é muito bizarro. Eu gostei bastante dessa história também, foi uma leitura que eu fiz junto com amigos meus e foi muito divertido. Outro livro que eu indico, gente, livros de contos. Livros de contos são sempre ótimos pra quem tem medo, porque são histórias curtas que vão só dar um medinho rápido assim. Muito provavelmente no final eles vão fechar com uma coisa bizarra. E a minha indicação é Telefone Preto, do Joe Hill, que foi um dos mais recentes que eu li e que eu gostei bastante porque os contos dele são realmente rápidos, eles te imergem na história de uma maneira muito rápida, você não passa muito tempo conhecendo personagens e ambientação para chegar na parte de terror, ele já começa ali no ápice e são histórias muito boas. Elas me lembram um pouco de Black Mirror, sabe? Então aquela história que dá um medinho, um sustinho, mas que não vai te deixar sem dormir. Então acho que vale bastante a pena. A escrita dele é muito gostosa, muito fluida. Alguns dos contos são mais ou menos, mas alguns são muito bons. Eu lembro que o Pop Art foi um dos meus favoritos e ele nem é tão de terror. E o último também eu não vou lembrar, mas era sobre um labirinto. Que história foda. Então recomendo bastante. E é isso, como são histórias curtas, você pode ler em doses homeopáticas e ir sentindo ali o livro para não ficar tão assustado. E aí, a minha última indicação provavelmente é a que mais se aproxima aí do gênero de terror também, que é Battle Royale, do Koshun Takami. Que livro foda, ele tá na minha lista de releitura, porque eu lembro de ter amado esse livro. É o livro que inspirou Jogos Vorazes, que inspirou todos esses jogos Battle Royale, que na verdade Battle Royale é um conceito de lutar até a morte, até sobrar somente um. E é isso que a gente vai ver nesse livro aqui, que é a gente vê uma turma no Japão, uma turma de alunos de uma escola, e esse governo nesse mundo aqui deles, totalitário, nesse sistema, eles criam um jogo anual em que uma turma do fundamental é mandada para uma ilha e eles devem se matar até sobrar somente um, com suas regras, claro. Se ninguém se matar, todos morrem no final. Se sobrar mais de um, os dois morrem, sabe? Coisas do gênero. Se você tentar fugir, você morre. Se você ficar, assim, todas as áreas da ilha estão disponíveis, igualzinho os jogos, gente. De hora em hora,
algumas áreas vão ficando indisponíveis. Se você ficar naquela área, você morre, para fazer com que as pessoas se encontrem. E aí, quando esse jogo acaba, o vencedor é anunciado para o país inteiro, ele ganha muito dinheiro, coisa e tal. Então esse livro, apesar dele ser grande, não se assustem com o tamanho, porque ele é muito rápido mesmo. A gente tem os personagens principais, mas no geral acho que são 42 alunos. 42, 21 meninos, 21 meninas, tem os nomes aqui. São muitos personagens, mas é assim, você não precisa lembrar o nome deles. Vai ter os 3, 4 ali principais, protagonistas e antagonistas, e o resto você não precisa lembrar, porque provavelmente eles vão ser apresentados para morrer. Eu lembro muito disso. Tinha o capítulo, cada capítulo começa também com um nome, né, de aluno. Então aqui, capítulo 33, Hiroki Sugimura, o estudante número 11, observava com atenção, blá blá blá. Provavelmente nesse capítulo ele já vai morrer, então tudo bem se você não lembrar dele. Mas é basicamente isso. Eu gosto muito dessa história porque ela tem essa vibe que eu gosto muito de filme de terror, que não necessariamente tem um vilão, mas tem várias pessoas que são obrigadas a fazerem uma coisa muito horrível. É o que acontece aqui com estudantes do colegial, tipo... É muito incrível, cada um deles recebe uma arma, alguns recebem armas muito fodas, tipo armas mesmo, automáticas, espingarda, outras pessoas recebem uma corda, então depende. E tem, claro, as pessoas que se recusam a jogar, as pessoas que não saem da área no tempo certo, e as pessoas que, enquanto tá todo mundo pensando numa solução junto, já tacaram o foda-se no primeiro minuto e falam, vou matar todo mundo, entende? E, enfim, muito bom. Acho que se tem uma indicação daqui que eu gosto muito, é essa aqui. Essa é minha favorita. E eu quero muito reler, então se tiver alguém aí que tá interessado, vamos fazer leitura conjunta. E é isso, gente. Então essas são as minhas indicações de livros de terror para medrosos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Comenta se você já leu algum desses livros, se interessou, ou se tem alguma dica também, alguma indicação de livro de terror que não dá medo. Não se esqueçam de comprar pelo meu link se vocês quiserem algum desses livros. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!